Bom dia, pessoal. Boas-vindas ao nosso módulo 3 do curso Finanças Climáticas da Manhã. Bom dia, Rogério. Bom dia a todas e todos que estão aqui com a gente. O nosso terceiro módulo é sobre Green and Social Bonds, riscos climáticos e gestão financeira. A nossa primeira aula do dia é com a Beatriz Ferrari sobre Green Bonds, Social Bonds, abordando a estruturação e emissão de títulos temáticos como Green Bonds, Social Bonds e Sustainability Linked Bonds. A Beatriz vai nos apresentar padrões internacionais e referências de governança, certificação e benefícios para emissores e investidores. A Beatriz Ferrari é especialista em finanças sustentáveis e atualmente atua como gerente na ERM, a Environmental Resources Management. Com uma década de experiência, ela liderou projetos de consultoria e assistência técnica em valuation e rating ESG de empresas, desenvolvimento de estratégias institucionais e ferramentas para gestão de riscos socioambientais e climáticos, emissão de pareceres segundo opinião, SPOs, para títulos de dívida sustentável e estruturação de instrumentos financeiros inovadores para financiamento de ação climática. Ela é bacharel em economia pela FRJ e mestre em administração de empresas pela PUC-Rio. Beatriz, é um prazer contar com você aqui hoje. A gente está muito feliz de contar com a sua aula no módulo de hoje. A gente tem essa parte mais expositiva no início, e depois, quando você quiser, a gente abre para o pessoal ali por volta de 10 horas, 10h05, para um momento de perguntas e respostas, interagindo com os nossos alunos, os nossos participantes. Se você quiser ajuda para controlar o tempo, é só você sinalizar que a gente pode ir te sinalizando, tá bem? A palavra é sua. Obrigada, Felipe. Bom dia a todo mundo. Primeiro, queria agradecer aqui o convite, né, de ter essa oportunidade de passar esse inicinho de manhã aqui com vocês, falando desse tema que eu gosto bastante, que é a dívida sustentável. Espero que vocês também saiam aqui desse nosso encontro um pouco mais apaixonados pelo tema. Talvez os nomes assustem, né? Enfim, quem não tem tanto contato com o mercado financeiro, mercado de capitais, talvez sinta um pouco de distanciamento, só que acho que um pouco da minha missão de hoje é mostrar, né, que não é, né, um bicho de 7 cabeças, na verdade faz bastante sentido e é muito importante que a gente consiga mobilizar, né, e garantir que a gente tenha atenção de um público bem diversificado, né, para fazer o acompanhamento desse mercado, para que ele siga se desenvolvendo, né, da melhor forma possível, tendo o maior impacto social e ambiental possível. Peço super desculpas pelo problema técnico, pelo atraso, de verdade, eu estou muito frustrada que isso nunca aconteceu antes, mas espero que agora tudo corra bem. Se por acaso, né, Felipe, eu congelar ou tiver alguma coisa, me avisa que eu passo para o celular. Eu mandei a apresentação também para minha charabia, então qualquer coisa também vocês podem passar por aí. Beleza. Mas vamos lá, sem mais delongas, o que a gente está... né, vai ver agora, né, nessa 1 horinha, bastante coisa para ver, né, em pouco tempo, mas acho que é o suficiente para vocês conseguirem ter um panorama, assim. Então, a minha ideia inicial é trazer algumas definições, né, alguns conceitos, o que é dívida e o que é esse mundo da dívida sustentável, né. Depois a gente vai olhar mais especificamente para 2 tipos, que são as 2 modalidades que a gente tem, como que elas são, né, quais são realmente os pré-requisitos, como que elas são diferentes entre si. Depois eu entro um pouquinho mais no detalhe de um processo de emissão dessa dívida sustentável, né, então quais são as etapas, quais são os atores envolvidos. Vou trazer alguns dados também, né, de qual que é o status do mercado, tanto internacional quanto nacional, para vocês também terem uma ideia, né, de mundo real, o que tem sido feito, e algumas operações como exemplo, tá? Operações, de novo, do mundo real, para vocês verem como que isso tem, enfim, acontecido no dia a dia. Não vou ficar tanto tempo aqui, até porque, né, quero compensar um pouco o atraso. Felipe já me apresentou, mas sou Beatriz Ferrari, sou consultora, né, em finanças sustentáveis, já trabalho nessa área, esse mês fez 10 anos, né, o tempo passa rápido. E nos últimos 2 eu faço parte da RM. A RM é essa consultoria global, é a maior consultoria pure play, né, ou seja, focada especificamente só em serviço de sustentabilidade do mundo. Eu digo há 2 anos porque
Antes disso, eu estava também nessa área, mas trabalhando na empresa primeiro Cital e depois Nint, né? Então rolou aqui um processo de crescimento e avanço até que a gente foi comprado pela RM. Mas desde que eu entrei, né, nessa área em 2015, eu brinco que foi quando foi feita a primeira emissão brasileira de uma dívida sustentável, né? Então estou acompanhando aqui desde o nascimento. Então queria compartilhar um pouquinho de vocês essa perspectiva também de avanço e progresso que a gente tem tido. Um pouco também de onde eu falo, né? Então, a RM, como antes Nint, antes Citaui, né? Ela está entre as 10 maiores empresas do mundo, né? De verificação e atestar, né? As credenciais de impacto socioambiental dessas emissões. Tá? A gente já apoiou pelo menos, né, mais ou menos 50% das emissões, né, então metade das emissões brasileiras a gente esteve envolvido. A gente tem um banco de dados que eu também vou falar, que a gente faz esse monitoramento e disponibiliza gratuitamente para quem quiser ver como que está esse mercado, quais são as operações. Tem aqui alguns exemplos de operações que a gente fez. Depois vocês recebem esse material, vocês conseguem ver com calma também. Mas, enfim, aqui tem os marcos também de envolvimento, então tenho muito orgulho de falar que a gente conseguiu ter um papel bem importante na disseminação de conhecimento em relação a essa oportunidade, né, de dívida sustentável no Brasil, e considero que a gente também teve aqui um papel nesse motorzinho para crescimento dessas operações e da atratividade, né, enfim, do reconhecimento de atores brasileiros em fazer esse tipo de operação. Então, enfim, quem quiser, tiver curiosidade, depois podem dar uma olhada nos nossos materiais, podem mandar mensagem, enfim, fico à disposição. Mas então vamos começar. Eu estou falando dívida sustentável, mas eu acho que é muito importante a gente dar um passo para trás, entender um pouquinho melhor do que seria essa parte de dívida, né? Dívida geralmente é uma coisa que a gente associa, né, a uma conotação mais negativa, né? Ninguém gosta de ficar endividado, mais no mundo corporativo, enfim, mundo de mercado de capitais, dívida é uma coisa do dia a dia, rotineiro, né? Você quer fazer algum projeto, você precisa de um grande volume de investimentos, muito provavelmente você como empresa, você como instituição financeira, né, ou você até como governo, não vai ter esse dinheiro todo de uma vez, então é muito normal que você busque, né, conseguir acessar esses recursos através de contratos com outros atores. Né? Então, isso pode ser feito de uma forma mais tradicional, né, que eu acho que a gente está um pouco mais acostumado no dia a dia, que é o empréstimo. Né? Então, você acessa uma instituição financeira, né, geralmente é um banco, e faz esse processo de contratação. Né? Você pega o empréstimo, né, ele te dá um recurso, vocês combinam por quanto tempo, né, que é o prazo, você combina a taxa de juros, que é o custo desse empréstimo para você. Do lado da instituição financeira, essa é a remuneração deles, né? Então também tem sempre essa questão de entender a perspectiva de cada um dos atores que estão por lá. Mas, enfim, você tem esse mercado de crédito muito estabelecido, né, e relativamente bem tradicional no Brasil. Mas eu gostaria de destacar também que tem toda uma operação, né, através dos títulos de dívida, que é você buscar acessar esse capital, né, que você precisa temporariamente para viabilizar algum projeto, né, alguma expansão da operação da sua organização. Então, você pode ir ao mercado de capitais. Né? Você faz uma emissão de um título, e aí, com isso, você consegue captar recursos de várias partes. Né? Então, não fica ali só você em um banco ou dois, né? Você vai ali e, dependendo do instrumento que você usa, você vai conseguir acessar bolsas diferentes. Né? Então, existem alguns instrumentos financeiros que, inclusive, nós, pessoa física, podemos comprar, né? E, enfim, quem também já tem um pouco dessa questão de educação financeira, já faz seus investimentos, vai ter um pouco mais de familiaridade também com esses termos de debenture, CRA, CRI, FI, letra de crédito, enfim. A gente tem vários instrumentos, né? O mercado brasileiro tem também alguma maturidade interessante também na disponibilidade de instrumentos financeiros que a gente pode acessar. Mas, basicamente, assim, o que é a dívida sustentável no meio disso tudo? Né? Não existe uma limitação. Né? Você só pode considerar a dívida sustentável se for um empréstimo. Você só pode colocar
uma debênture como sustentável e não uma securitização. Assim, qualquer instrumento de dívida, ele pode vir a ser sustentável, desde que siga alguns critérios que eu vou falar, né, em mais detalhe daqui a pouco. Mas, assim, é bem importante, eu acho que vocês saírem daqui também com essa percepção de não ter uma limitação, né, se é empréstimo ou um título de dívida de mercado de capitais, se é uma empresa privada, se é uma empresa pública, né, se é uma empresa pequena ou grande. Assim, as limitações que vão ter, elas vão ser principalmente pelo lado financeiro, né, então custo de acesso, né, um CRA, por exemplo, ele só pode financiar atividades no agronegócio, né, certificados recebíveis do agronegócio. Então, enfim, sempre que a gente está falando de dívida sustentável, a gente tem que sempre estar bem confortável e conhecer um pouco dessa dinâmica do lado, né, das finanças mais tradicionais. E a gente acopla aqui toda uma série de pré-requisitos também para a gente garantir que está direcionando recursos para atividades, projetos, né, ativos, né, fábricas novas, ou o que quer que seja, que tenham esse impacto socioambiental positivo. Uma diferenciação que eu acho que é importante também trazer para vocês, que provavelmente, né, caso vocês saiam daqui e à tarde queiram pesquisar um pouquinho mais, vocês podem se deparar também com um pouco desses conceitos. O que eu estou focando aqui hoje, né, quando eu falo desses títulos de dívida, é no que a gente chama de renda fixa, tá? Isso é uma contraposição com a renda variável. Renda variável é quando você compra uma participação, né? Você tem direito a uma participação. Então, aqui o exemplo mais fácil de entender são as ações, né? Então, quando você compra ação, sei lá, da BRF, né? Você está fazendo ali um investimento em renda variável, a rentabilidade, né? Ela é difícil de prever, né? Você tem vários e vários estudos, várias e várias pessoas dedicadas só a, né, tentar entender se vai subir ou vai descer a ação, né? Depende de 1 milhão de fatores, e por isso o risco é mais alto, mas essa remuneração está principalmente associada a dividendos, né? Então, você tem um ano ali de operação, ele foi bom, a empresa deu lucro, depois eles compartilham esse lucro entre os acionistas, ou você tem ali um ganho de capital, né? Que é quando a ação subiu e você vende, aí você também pode ganhar um dinheirinho ali. A renda fixa, o que a gente está falando, é mais essa lógica da dívida que eu comentei, né? Então, você tem a empresa, ela quer captar um dinheiro, então ela joga no mercado um contrato, né? Ela fala, olha, eu quero captar esse volume de recursos nessa taxa de juros, né, por esse prazo, quem topa? Então, você vai e compra alguns desses títulos, você tem maior previsibilidade, né, porque você tem ali já definido qual que vai ser a remuneração de alguma forma, né? A remuneração ela pode ser fixa, né? Então eu te falo, olha, eu vou te pagar 15% até o final, ou eu posso falar, né, que ela é indexada, né? Então eu boto, eu vou te pagar a Selic, né? Se a Selic hoje é 15, vai ser 15, se amanhã ela virar 14, vai ser 14, né? Então não é necessariamente um valor fixo, mas você tem uma previsibilidade muito maior do que a renda variável e você não tem essa propriedade, né? Você não está comprando participação, você vira um credor, basicamente, né? Então, isso pode ser pessoa física ou podem ser outras pessoas jurídicas. O grande foco da dívida sustentável, ele fica aqui na renda fixa, tá? Não quer dizer que a gente, quando está falando de, né, renda variável, ações, empresas, a gente não se preocupe com questões, né, de sustentabilidade ou do mundo do ESG, mas hoje o nosso foco é, então, na renda fixa, nos empréstimos e nos títulos de dívida que tem aqui algum rótulo. Então, aqui é o que eu comentei, né? A gente tem essa diferenciação dos instrumentos, mas, assim, qualquer um deles, em tese, pode entrar e virar um instrumento rotulado. O que é um instrumento rotulado? É quando a gente bota literalmente uma tag, né? A gente bota um rótulo e identifica aquela operação como tendo alguma vantagem de impacto positivo, tá? Eu comentei que em 2015 foi feita a primeira emissão, né, por uma empresa brasileira de uma dívida sustentável. Esse primeiro rótulo ele surge internacionalmente ali por 2007, mas não quer dizer que antes disso nunca tenha sido financiado nenhum projeto com impacto socioambiental positivo, né? Não é tão novo assim a ideia de você, né, financiar projetos que tenham algum ganho ambiental, algum ganho social.
O que é um novo é a gente conseguir botar esse rótulo, né? Você buscar ter essa identificação, né? Então, tem aqui essa preocupação de você conseguir mensurar, né? Talvez nas outras aulas vocês já tenham se deparado um pouco com esse desafio, né? Como que a gente fala o quanto já foi investido em ação climática, né? É difícil, você tem que fazer algumas pesquisas e o rótulo, ele surge para tentar facilitar, né? Você já tem ali, por parte do próprio emissor, né, dessa instituição que está captando esse recurso, ele está buscando demonstrar para o mercado que ele tem uma preocupação com questões relacionadas à sustentabilidade e que necessariamente a operação dele vai ter esse impacto socioambiental positivo, tá? Existe essa diferenciação de rótulos que eu comentei, em que basicamente a gente tem a modalidade de uso de recursos e a modalidade de vínculo à sustentabilidade, né? Então, o baseado em uso de recursos, ele necessariamente vai captar esse recurso, né, seja via empréstimo, seja no mercado de capitais, né, através desses títulos de dívida de renda fixa, e o dinheiro necessariamente tem que ir para algum projeto que tem impacto socioambiental positivo. Dentro desse universo, a gente tem alguns rótulos, muito provavelmente, né, alguns de vocês já devem ter se deparado com título verde, ou título social, ou título sustentável, mais recentemente os títulos de transição. No inglês, né, Green Bond, Social Bond, Sustainable Bond. Então, esses são os rótulos, né? Toda vez que vocês viram falar disso, o tema, né, que estava sendo tratado está relacionado à questão da dívida sustentável. Daqui a pouco eu vou também trazer mais detalhes de o que é necessário para você conseguir rotular, né, uma operação em cada um desses tipos de rótulo, mas antes eu quero abrir também um pouquinho dessa dinâmica dos vínculos à sustentabilidade, tá? Então, diferente da modalidade de uso de recursos, essa é mais nova, né? O vínculo à sustentabilidade é um pouquinho mais recente, e não necessariamente o dinheiro precisa ir para um projeto socioambiental, né? Que tem esse impacto socioambiental positivo. O recurso é mais livre, mas você coloca metas específicas, tá? Então, você, como, né, a organização que está pegando esse dinheiro emprestado, você vai falar, beleza, né, eu vou usar como eu quiser, mas eu vou me comprometer a, enfim, reduzir minhas emissões de gases de efeito estufa em 15%, né, a nível organizacional, a 15% nessa planta específica. Então, você tem ali a definição de metas que tenham impacto socioambiental positivo associado, e isso depois vai desdobrar em alguma mudança na condição financeira, tá? Então, basicamente você colocar ali um estímulo financeiro ao atingimento dessa meta, tá? Então, agora, vamos entrar em mais detalhes primeiro na dinâmica de uso de recursos, em seguida na questão de vínculos à sustentabilidade, para vocês também ficarem um pouco mais apropriados desses temas. Mas uma coisa importante do que eu comentei, né? Não é que antes não existia né, financiamento a projetos que tivessem impacto socioambiental positivo. O rótulo ele vem com esse ganho, né, de identificação desse direcionamento de recursos, mas os padrões que eu vou mostrar agora para vocês, eles surgem principalmente de forma voluntária, né, adesão voluntária, mas buscando evitar o famoso greenwashing, né? Então, quem nunca ouviu falar do greenwashing é basicamente, né, você está buscando ter ali um ganho reputacional, né? Você está fazendo alguma divulgação na qual a sua afirmação, né, enfim, a sua publicidade, né, ou nesse caso aqui das finanças sustentáveis, o seu rótulo, ele não condiz com os méritos, né, de impacto socioambiental que você está buscando afirmar que você tem, né? Então, no que a gente mais vê, né, sei lá, um produto que se diz orgânico e não é, né? Então, você tem o surgimento das certificações que vão fazer esse monitoramento para confirmar que aquela produção realmente é orgânica. Você tem um produto, né, de beleza que fala, né, que foi produzido de forma sustentável porque reduziram
sei lá, 3% uso de água no processo. Então, você tem ali alguns debates. Será que isso realmente é sustentável? Então, geralmente, a gente tem uma resposta do mercado, né, de tentar trazer ali padrões de melhores práticas para você conseguir afirmar com mais segurança que você realmente tem as credenciais de sustentabilidade que você está, né, afirmando que tem. Então, qual que é a principal referência quando a gente fala de dívida sustentável para trazer essas diretrizes, né, para evitar o greenwashing entre essas operações financeiras? Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, algumas referências, né? Elas foram sendo lançadas progressivamente, tá? Então, o mercado primeiro surge, né, de forma mais independente. Quando o mercado ele ganha um volume relevante, a gente tem essa entrada, principalmente da ICMA, já vou explicar quem que é. E progressivamente, né, hoje em dia a gente já vê também demandas regulatórias, né? Então, depois que o mercado cresceu, tem aqui entidades reguladoras que começaram a colocar regras mínimas para você poder afirmar que você tem, né, um título verde, por exemplo. Mas antes disso surgiu, né, o que são os princípios da ICMA. ICMA é a Associação Internacional de Instituições Reguladoras de Mercado de Capitais, né? Então, uma referência voluntária, mas ela é criada, né, a partir de uma instituição que tem muito respaldo entre reguladores locais, e eles basicamente fizeram para cada tipo de rótulo, né? Então, para o título verde, a gente tem os Green Bond Principles, né, os princípios dos títulos verdes. Em seguida, teve os princípios para os títulos sociais, depois os títulos sustentáveis também. Isso aqui é tudo para título de dívida. Em paralelo, a gente tem a LMA, que é a Loan Market Association, que também, enfim, é outra organização internacional, né, que rege ali dinâmicas de empréstimos, que eles colocam também quais são, então, as principais diretrizes, né, as melhores práticas para classificar um empréstimo verde, um empréstimo social. E eu coloco aqui os dois juntos, porque eles são bem parecidos, tá? Então, os requisitos em si, se vocês quiserem ver depois, né, isso tudo está disponível online. Os requisitos em si, eles são bem próximos, mas elas tentam trazer também especificidades, né, que você tem de diferença entre o empréstimo e o título de dívida, mas os requisitos eu vou mostrar aqui para vocês, eles são bem parecidos. Então, esses três aqui e esses dois aqui que eu comentei são baseados em uso de recursos e, mais recentemente, gente, estou velha, né? Foi 2020, já faz tempo. Mas depois dos usos de recursos, eles também trouxeram as recomendações focadas nessas operações vinculadas a metas, né, de sustentabilidade. Então, assim, esses são a Bíblia da dívida sustentável, tá? Tudo que foi criado depois ou em cima, né, conversa com isso. E hoje em dia a gente também tem, eu posso falar mais, né, ao final, como que isso está no Brasil, mas hoje em dia a gente já tem demandas regulatórias, tá, associadas a esses requisitos para dívida sustentável, e eles estão muito embasados nessas recomendações da ICMA. Antes de a gente entrar especificamente na ICMA, é importante trazer um pouco desse ponto de atenção para vocês. Quando vocês estiverem, né, lendo notícia, pesquisando mais sobre isso, existem muitos sinônimos, tá? E eles podem confundir. Então, é importante trazer aqui para vocês. Eu estou falando aqui do nome e sobrenome, talvez, que são operações de dívida, operações de títulos de renda fixa sustentável. É basicamente a mesma coisa, né, do que falar das operações rotuladas, né? Esses rótulos são essa demonstração do caráter de sustentabilidade. Operações temáticas também é um jeito de se referir a isso, né? Então, operações que têm o tema verde, que têm o tema de sustentabilidade, né, também podem ser usados, e operações ESG, né? Então, ESG, imagino que vocês já tenham se deparado com isso, né? Mas é basicamente essa área, né, de você analisar questões ambientais, sociais e de governança há uma ótica, né, de questões financeiras, basicamente. Então, não diria que é 100% a mesma coisa, né, não necessariamente uma operação temática é rotulada, né, não necessariamente ela tem um rótulo,
mas ele pode ter o potencial de ser rotulado, enfim. Mas, no geral, o mercado trata tudo isso muito como sinônimo. Então, é importante vocês terem isso mapeado. Outra coisa importante também é essa segunda modalidade, né, vinculada a metas, ela também tem alguns nomes, né? Eu mesma já falei alguns deles aqui. No inglês é o Sustainability Linked, tá? Ou ESG Linked. No português, a gente teve algumas traduções. A tradução oficial da ICMA títulos vinculados à sustentabilidade, mas também surge aqui títulos vinculados a metas, ESG, ou títulos de desempenho ESG. Tá? Tudo isso está se referindo a essa dinâmica de você ter metas específicas que depois desdobram em condições financeiras diferenciadas. Entrando agora nas recomendações específicas para operações baseadas em uso de recursos, tem requisitos específicos que são divididos em 4 dimensões, né? Eu soube que vocês já viram um pouquinho disso em aulas passadas, então acho que essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas basicamente o que você precisa ter, né? E eu vou entrar em cada uma dessas dimensões daqui a pouco. Primeiro, né, é uma operação baseada em uso de recursos. Você tem que garantir que o uso desse recurso, né, o dinheiro que está pegando, necessariamente vai para projetos que sejam elegíveis. Como definir essa elegibilidade? Já vamos ver. Depois é muito importante demonstrar que essa instituição, né, que captou esse recurso tem um processo de avaliação e seleção dos projetos, né, atividades que vão ser financiadas, que ela consiga comprovar que está alinhado ao uso de recursos que eles falaram que era elegível. Depois de captado o dinheiro, né, tem que se demonstrar que essa gestão do recurso, né, garante que eles estão indo efetivamente para onde eles prometeram que iam. E tem também um componente de transparência e comunicação, né? Então, tem demandas de reporte específicas. Os usos de recursos, né, eles podem ser diferenciados aqui em 3 grandes rótulos, tá? Que são os 3 mais estabelecidos. Os Green Bond Principles, né, os títulos verdes, eles têm essas dimensões pela ICMA, né? Então, você pode apoiar projetos e atividades e ativos de energia renovável, de eficiência energética, de prevenção e controle de poluição, gestão de recursos naturais, conservação da biodiversidade, transporte limpo, gestão de águas e efluentes, adaptação às mudanças climáticas, produtos, né, processos ecoeficientes ou estímulo à economia circular e edifícios verdes. Tá? Então, tudo isso, como vocês podem ver, o verde está associado ao benefício ambiental. Né? Então, você tem ali um ganho de ecoeficiência, um ganho de conservação de biodiversidade, manter floresta em pé, enfim, tem esse componente do ambiental. O título social, como o nome, né, já dá a dica, ele está focado exclusivamente no ganho social, então você pode apoiar, né, e viabilizar projetos de infraestrutura básica, né, acesso a serviços essenciais, habitação acessível, geração de emprego, segurança alimentar e empoderamento socioeconômico, com a preocupação de você demonstrar que quem vai se beneficiar dessas novas infraestruturas, né, dessa expansão de serviços básicos, são populações vulneráveis. Tá? Então, um exemplo que eu gosto de dar, não adianta financiar a habitação para fazer um condomínio de luxo. Né? Enfim, você, beleza, expandiu, né, tem um novo prédio ali, mas você não consegue demonstrar que tem um ganho social. Né? Você precisa demonstrar, então, que teve ali uma população em situação de vulnerabilidade, né? Então, enfim, grupos minorizados, né, desempregados, população abaixo, né, da linha de pobreza ou de um determinado nível de renda médio, pessoas, né, com menor acesso a nível educacional, e você consegue justificar, né, o investimento em expansão de serviços de educação, por exemplo. Então, você, né, como emissor, você tem esses requisitos e cabe a você também fazer essa comprovação, né, desse benefício ambiental, social, e o sustentável é basicamente um mix, né? Então, para a dívida sustentável, o sustentável é nada mais, nada menos que requisitos do ambiental mais requisitos do social combinados. Tá? Então, enfim, saneamento para a população de baixa renda, você tem, né, essa expansão do serviço essencial de saneamento para uma população em situação de vulnerabilidade, de baixa renda, e com ganho de expansão de saneamento. Né? Então, você tem redução ali do risco de poluição,
você tem tratamento de efluentes e tudo mais. Então, o saneamento é uma das operações que a gente vê muito acontecer como título sustentável. O processo de avaliação e gestão, como eu comentei, é uma grande preocupação, né? Não só que você consiga fazer essa identificação, né, de se o projeto tem ou não esse ganho ambiental e ou social, mas que você demonstre que o dinheiro está indo exatamente para onde você falou que ia, né? Então, evitar um greenwashing de desvio de recursos, basicamente, né? Então, o emissor ele sempre vai demonstrar como que ele conseguiu identificar projetos, né, que estejam alinhados aos critérios de elegibilidade, eventualmente colocar, né, quais são os critérios de exclusão de projetos, né, que ele tem ali na carteira e que não se enquadram, e demonstrar como que eles estão gerenciando também os riscos socioambientais e de governança mais relevantes do projeto, né? Então, muitos projetos de infraestrutura costumam ser financiados, né, através de dívida sustentável, e não necessariamente, né, um projeto de saneamento não vai ter impacto negativo nenhum associado. Então, a ideia é que aqui eles também consigam demonstrar como eles mitigam esse potencial impacto ambiental e ou social negativo associado. A gestão de recursos também é uma preocupação. Então, assim, as recomendações, em resumo, são para que você, como captador, consiga ou deixar o dinheiro isolado, né? Então, você pega o dinheiro, deixa ele numa conta separada e você só vai direcionar para o ativo ou para a atividade que você falou. Existem operações que só financiam um projeto, então essa gestão de recursos é mais fácil, né? Você só vai ter que depois demonstrar, né, sei lá, todas as notas fiscais, né, demonstrando que o custo foi pago por esse recurso depois. Ou você pode ter um portfólio, né? Então, aqui a gente comenta, né? Essa operação ela pode ser gerida de uma forma individual, né, em projetos específicos, ou um portfólio, né, um conjunto de projetos e ativos financiados, que é muito comum, por exemplo, entre bancos, né? Então, bancos também podem fazer essas emissões sustentáveis, e aí eles financiam toda uma carteira ali de empréstimos que eles têm, desde que consigam demonstrar o atendimento aos outros requisitos. Umas questões importantes também, né, de evitar greenwashing. O ativo, os recursos eles têm que ser desembolsados ali entre, no máximo, 2 ou 3 anos, tá? Fica estranho, aquele dinheiro fica muito tempo ali parado, rendendo. Existem algumas recomendações também de o que nessa alocação temporária, digamos, né, enquanto ele ainda não foi direcionado efetivamente para o que você prometeu, o que acontece muito, né, fica ali na tesouraria, ou você coloca em títulos soberanos, né, para quem não está familiarizado, é basicamente título do governo, né, então fica ali meio neutro, né, você consegue ter um ganho financeiro ali, mas basicamente isso evita que você coloque ali num fundo, que quando você vai ver, né, você está financiando, ainda que temporariamente, uma empresa do setor de óleo e gás, por exemplo. Então, na verdade, você estaria captando dinheiro para ter um impacto socioambiental positivo, mas, né, os investidores, né, daquele título não querem financiar, nem que seja por uma semana, né, empresas que tenham um impacto negativo socioambiental relevante. Então, aqui tem toda uma preocupação em relação a isso também. Em termos de reporte, né, como eu comentei, a transparência é muito, muito importante. Então, tem uma frequência mínima de ser divulgado aqui esse direcionamento de recursos, quais foram as atividades financiadas, né, quais são os setores financiados, como que esses projetos têm alcançado os impactos almejados, no mínimo anualmente. Né? Se quiserem fazer mais, podem, não é normal, tá? O mais habitual é fazer esse reporte anual, mas com isso a gente tem esse acompanhamento maior, né? Você consegue entender exatamente qual que é o impacto do dinheiro que foi prometido ali, e se está ou não conseguindo alcançar exatamente o que era. Então, geralmente, a gente tem esses requisitos, né? Quanto já foi alocado dos recursos captados, uma descrição mais específica dos projetos financiados e essa indicação de indicadores de resultados e impacto. Né? Aqui tem um exemplo da BRF, então aqui eles divulgam, né, um pouco de quais são os critérios de elegibilidade da operação deles, então aqui eles têm um escopo bem amplo, né, de eficiência energética, redução de emissões de gases de efeito estufa, energias renováveis, gestão de recursos hídricos, gestão de resíduos e embalagens sustentáveis e eficientes.
Então, aqui tem um exemplo de como eles fazem esse monitoramento nessa dimensão de eficiência energética e energia renovável, né? Então, qual que é o projeto que recebeu esses recursos, qual que é a categoria, né, para eles ali, de tipo de setor, qual que foi o custo já incorrido, uma descrição ali do que eles estão buscando almejar de impacto ambiental positivo, aqui no caso, né, então redução de consumo de energia e água, basicamente, e substituição de ventilação para ganho de eficiência energética, e quantos que eles já tiveram de redução desse consumo no período. Então, assim, tudo que vocês virem de dívida sustentável, se vocês tiverem curiosidade, né, esse reporte ele começa a ser feito geralmente a partir de 1 ano desde a emissão, e ele tem que ser feito anualmente até o final dessa operação. Né? Então, se eu captei recursos, né, por 10 anos, eu vou ter 10 relatórios de acompanhamento. Acho que a gente vai deixar as perguntas para o final, né? Só agora que eu pensei nisso, gente, não vi aqui se já tem dúvidas, mas... Felipe, como você prefere que eu faça? A gente já tem pergunta aqui sim, Bia, mas se você preferir, a gente pode reunir tudo para o final. Então, você pode concluir sua apresentação e a gente faz as perguntas individualmente ou em bloco, dependendo do tempo que a gente tiver. Mas está tranquilo, assim, aí na nossa programação, para a gente ter um tempo legal de interação, a gente teria mais uns 10 minutos ainda de exposição sua. Se você Beleza. quiser ir, acho que é tranquilo. Beleza, eu vi uma pergunta aqui no chat já, mas acho que eu vou responder ela agora, inclusive. Tá ótimo, Então, tá já ótimo. vai ser, já vai naturalmente ser respondido, e depois a gente troca uma ideia, então, mais para o final da aula. Tá bem. Então, aquela foi a dinâmica baseada em uso de recursos. Agora a gente vai entender mais a dinâmica das operações vinculadas à sustentabilidade, ou de metas ESG, né, o ESG Linked, mas como eu comentei, ela é um pouquinho diferente, né? Então, são 5 princípios. O primeiro é como que você define os indicadores que vão ser monitorados, né? Então, assim, de novo, buscando evitar, né, questões relacionadas a greenwashing, não adianta você botar uma meta que seja pouco relevante para a sua operação, né? Então, de novo, sei lá, eu gosto de dar um exemplo. Qualquer empresa grande, né, de saneamento, enfim, de papel e celulose, você não vai botar um indicador de redução do consumo de copos de plástico, né, na sua sede. Enfim, não é que não tenha algum impacto socioambiental positivo, mas é mais relevante quando ela está associada ao core business, né, ao objetivo da empresa, que é onde é mais material, é onde ela tem mais impacto. Então, é muito importante que o indicador seja relevante, é muito importante que ele seja mensurável, né? Então, você tem que conseguir acompanhar o avanço desse indicador para depois você conseguir garantir que você sabe se foi atingido ou não, né? Como ela vai ter ali um gatilho para mudança depois das condições financeiras, se você não consegue acompanhar, não consegue medir, isso inviabiliza, né? Então, tem que ser um indicador mensurável, tem que ser verificável, tá? Então, de novo, tem esse componente muito importante que eu ainda não comentei tanto, vou comentar mais para frente, de você conseguir ter partes independentes que olham para essa operação e depois atestam esse benefício socioambiental afirmado, né? Então, de novo, tem ali uma questão de uma parte independente não vai ter, né, nenhum viés para fazer essa verificação. Isso foi criado também, pouco a pouco, nessa maturidade, né, do desenvolvimento do mercado, em que se percebeu que só a empresa afirmar tem pouca moral, digamos, né? Que nem assim a mãe falando que o filho é lindo, né? Pode ser, mas as pessoas, né, investidores principalmente, estão botando muito dinheiro ali, e eles querem ficar confortáveis de que realmente as credenciais elas são robustas. Então, essa questão de ser verificável por parte independente é muito importante. Então, aqui também no indicador isso, né, se manifesta. E tem que ser comparável, né? Essa comparabilidade ela é importante também para você conseguir verificar um pouco da relevância e também a questão da ambição, né? Então, como a gente vai colocar aqui, né, ganhos variados ou perdas financeiras associadas ao atingimento dessas metas,
você não vai dar muito desconto numa taxa de juros numa meta que é pouco ambiciosa, né? Então, você precisa entender esse nível de ambição para, né, essa empresa também poder ser remunerada, né, ou ter aqui benefícios proporcionais à ambição do indicador que ela está colocando. O indicador, como eu já comentei antes, ele pode ser mais focado na instituição como um todo, pode ser focado em operações específicas, né, instituição como um todo, ganhar uma nova certificação, né, melhorar o seu rating ESG, diminuir emissões de gases de efeito estufa, né, tem esses recortes temáticos também da operação como um todo ou de partes específicas da operação. Então, o grande desafio aqui é conseguir garantir que o indicador efetivamente representa esse impacto socioambiental do emissor e que ele tenha, né, relevância, seja ambicioso e tudo mais. Definido o indicador, você vai definir aí qual que é a meta, né? Então, eu posso identificar, né? Vou me comprometer, então, com redução de emissões de gás de efeito estufa. Ok, mas em qual intensidade? Aí entra essa parte da calibração das metas, né? Você vai colocar ali sempre uma linha de base, você tem que entender de onde você está partindo, né? É o ponto de partida, para depois garantir que você está colocando ali uma meta ambiciosa e você vai conseguir monitorar pouco a pouco. Né? Então, eu posso botar uma meta de redução de 10% das emissões de gás de efeito estufa globais ou 50% daquela planta específica, né? Mas, enfim, quando é relativo, né, você tem que saber onde estava para depois fazer esse acompanhamento, mas também pode ser absoluto. Né? Eu vou reduzir em 50 toneladas por ano, né? Você tem que saber, então, quanto que estava ali. Eficiência energética, a mesma coisa, né? Existem também alguns indicadores, por exemplo, quando a gente fala de empresas menores, né, que também é importante isso ser calibrado pelo tamanho da empresa, pelo setor da empresa, mas empresas menores, elas geralmente têm um pouco menos de robustez ali, né, no quadro ali ESG dele, né, então algumas empresas também, PMEs, né, pequenas e médias, a gente já viu metas, por exemplo, de ter um relatório anual, né? Então, a instituição financeira topa, né? Se dali a 2, 3 anos ela começa a ter um relatório anual, que implica em você construir todo um processo ali de acompanhamento também, de indicadores socioambientais. Então, enfim, a calibração das metas é super importante. A característica do instrumento, aí sim, né? O que é esse reflexo, né, nas condições financeiras? Você definiu o indicador, ele é ambicioso, relevante, comparável, etc. Você colocou uma meta que é ambiciosa, né, você consegue acompanhar e tudo mais. Agora, o que isso vai rebater para quem está buscando o recurso? Né? Ele pode tanto mudar questões financeiras, né? Então, a taxa de juros que eu comentei, né, que é esse custo do capital para quem está pegando esse dinheiro emprestado. Se você tem uma redução dessa taxa diante de um atingimento da meta, você reduz o custo daquela captação para você. Né? Então, é vantajoso para eles terem uma redução da taxa de juros e, com isso, você consegue colocar muito explicitamente uma vantagem financeira para você buscar alcançar aquela meta. Né? Então, isso é o que a gente chama do step down. Né? Você reduz a taxa de juros alcançando a meta dali a 5 anos, por exemplo. Você pode fazer o oposto, você pode botar uma multa, né? Você pode botar uma penalidade. Se você não alcança a meta, você tem um aumento da taxa de juros. Tá? Os dois são possíveis e os dois acontecem. No Brasil, a gente tem visto mais operações de redução. Né? Redução da taxa de juros, porque o processo de convencimento é um pouco mais fácil, né? Ali no contrato. O custo é esse, e se você alcança aquilo, você tem uma vantagem financeira também. Mas a penalidade ela é um pouco mais comum lá fora, né, no mercado internacional, porque tem um ganho reputacional também associado a essas dívidas sustentáveis que na emissão você já teria, né? Então, assim, você prometer ter essa repercussão e no final não alcançar, você expõe também o investidor a um risco de greenwashing, né? Então, lá é melhor recebido essa questão da penalidade. Você pode botar uma multa fixa, ou você pode mudar outras questões de condições, não necessariamente o financeiro. Você pode reduzir as garantias requeridas, que também diminui o custo total da operação. Você pode adiar, por exemplo, o prazo de vencimento sem mudar, né, o valor das parcelas. Você pode aumentar ali o prazo de carência. Então, são termos financeiros, mas assim,
Em resumo, eventualmente você pode começar a pagar depois, né? Você demora a pagar, com isso você tem o dinheiro ali reservado, você, né, pode guardar mais dinheiro a partir da operação. Você pode ter mais prazo, né, nesse seu pagamento, você pode diminuir a frequência de parcelas. Então, tudo ali seriam vantagens também associadas a esse alcance. O reporte, como eu já comentei, para uso de recursos aqui também segue sendo muito importante, né? Então, você vai ter que acompanhar muito de perto quais são esses KPIs, e, enfim, sendo, né, uma emissão de um título de dívida, esses reportes costumam ser públicos, ou você compartilha com todos os proprietários daquele título, né, todo mundo que te emprestou esse recurso. Para empréstimo, depende, né? Geralmente esse acompanhamento fica mais bilateral, né? Então, é uma operação mais bilateral. Então, a instituição financeira vai bater ali na porta do cliente, né? O cliente vai lá e vai falar: olha, né? Essa era a linha de base, avançamos dessa forma e estamos on track, né? Estamos chegando lá, ou nossa, estamos atrasados, se a gente ainda quiser alcançar essa meta. Então, também tem esse acompanhamento bem de perto, anualmente, pelo menos, podendo ser mais frequente dependendo do acordo. E a verificação, de novo, né? Segue sendo muito, muito importante ter essa verificação externa para garantir um pouco dessa credibilidade. Esses foram os princípios da ICMA e da LMA. Existem outros no mercado, tá? Como vocês viram, o princípio da ICMA, eu mostrei as categorias elegíveis, elas podem ser um pouco genéricas, né? No dia a dia, quando você efetivamente vai fazer essa emissão, só saber, né, que a eficiência energética talvez não seja suficiente, né, para você ter essa garantia, seja como emissor, seja como esse investidor. O CBI é uma referência também muito importante, eu não vou conseguir entrar muito em detalhe, mas aqui vocês já têm essa referência. De novo, surge como uma iniciativa voluntária, CBI, a Climate Bonds Initiative, e eles colocam para o mercado critérios super detalhados para cada um dos setores e subsetores que podem ser financiados. Eles têm um recorte específico em clima, né? Então tem um impacto ambiental positivo, mas como o nome dele já dá a dica, né, que é Climate Bonds, eles fazem um recorte climático, tá? Então aqui não é só ter um impacto ambiental positivo, tem que ter um impacto climático positivo, então tem esse olhar muito mais voltado para a redução de emissões de gases de efeito estufa, por exemplo, ou enfim, um papel ali na adaptação. Aqui eu trouxe um panorama, né, de todos os setores que eles cobrem, por enquanto, e o status. Né, isso também foi sendo desenvolvido há muitos e muitos anos, há muitas mãos, tá? Eles colocam vários especialistas para discutir, colocam em consulta pública, né, recebem feedbacks e depois colocam. É uma barra alta, né, então nem todos os títulos verdes que a gente vê, eles atendem aos critérios do CBI, porque também nem todos têm a pretensão de serem climáticos, mas, assim, se você atende ao critério do CBI, você é elegível para a certificação deles, tá? Então, também você ganha mais uma chancela ali da robustez das suas credenciais ambientais da emissão. Recomendo, né, quem tiver interesse, depois dar uma pesquisada, né, se alguns de vocês também trabalham mais especificamente com algum desses setores, são recomendações bem interessantes, tá? Eles entram em muito detalhe de atividades específicas, de ganhos mínimos de ecoeficiência, por exemplo. Então, também é uma referência importante. De novo, é voluntária, nem todo mundo adere, e nem todo mundo vai precisar aderir, né, porque não necessariamente está buscando esse recorte climático. Mas, enfim, fica aqui também de referência para vocês. O que faz investidores ou emissores quererem colocar esse rótulo temático, né, sustentável numa operação? Porque tem alguns custos associados, né? Você tem um custo adicional para cumprir todos os requisitos que eu comentei, né? Você tem que fazer essa análise de quais são os projetos têm que atender a essas condições, né? Então, você pode ter que ter ali um custo maior, né, na compra de máquinas específicas, enfim. Você vai ter que ter esse acompanhamento também da gestão dos recursos, você tem um custo de perda, né, de oportunidades, você está investindo temporariamente aquele recurso em, né, investimentos mais rentáveis, você tem que colocar ali uma equipe especializada nisso. Existe a figura, né, que eu comentei e posso falar mais adiante também,
da verificação externa, então você tem que contratar serviços adicionais, e você, para o bem ou para o mal, você está colocando, né, essa operação em evidência, então você vai ter mais escrutínio, né, tem a preocupação em greenwashing, então você vai, enfim, eventualmente estar aberto a uma questão ali reputacional, caso você não esteja atendendo aos critérios mínimos, mas você tem algumas vantagens, tá? Então, é isso que é importante vocês entenderem também. Eu vou mostrar um pouco, se der tempo, do panorama do mercado, né? Que operações têm acontecido, o mercado está crescendo, então, instituições têm visto, sim, né, benefícios associados a essas operações. Então, o principal deles é o ganho reputacional, né? Então, a pauta de sustentabilidade, né, talvez recentemente tem tido uma questão aqui, né, de como que fala, gente? Eu nem fui falando esses termos em inglês, mas de pushback, né? De reação negativa, né, ao avanço da agenda de sustentabilidade, mas você tem sim esse ganho entre investidores que estão preocupados, né, a ligar sua carteira enfim, uma economia de baixo carbono, né, ou a demonstrar que você tem ali um ganho socioambiental nesse seu impacto. Então, você tem ali uma exposição também. Muitas das operações ganham matérias sendo publicadas, né, demonstrando ali esse avanço também nas práticas de sustentabilidade da empresa. Então, você tem sim um ganho reputacional associado, você tem um ganho de diversificação de investidores, né, então você tem mais demanda pelo aquele seu título, porque cada vez mais investidores têm tido sim essa preocupação, né, de analisar o impacto socioambiental da sua carteira de investimentos. Então, com isso, você consegue acessar principalmente investidores internacionais, né? A gente vê essa agenda muito, muito forte lá fora. E, por exemplo, bancos multilaterais, né? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, todos eles têm um mandato muito forte de sustentabilidade, né? Então, quando você consegue demonstrar, né, que a sua operação tem esse ganho, você consegue, né, que esses investidores fiquem interessados e demandem esses recursos. Essa demanda também pode vir tanto pela credencial de sustentabilidade que eu comentei, ou também pela transparência. Tipicamente, né, se você emite uma debenture, né, enfim, se você faz uma emissão de título de renda fixa, você fala as condições financeiras, né, vou pegar esse volume, vou te pagar essa taxa nesse tempo, e meio que é isso, você não tem tanto acompanhamento de para onde vai o dinheiro. Quando você bota esse rótulo, você tem que falar exatamente para onde vai, né? Então, tem investidores que gostam de saber disso, né? Gostam de saber qual que é o projeto, qual que é essa fábrica, né? Qual que é essa expectativa de volume de produção, né? Qual que é a expectativa de ganhos de ecoeficiência, que isso rebate, né, também em ganhos de custo. Então, enfim, muitos investidores gostam de ter esse acompanhamento mais próximo, tanto na hora da emissão, quanto depois dos reportes anuais que eu comentei com vocês. E tem a possibilidade de ganho financeiro, tá? Então, isso é chamado de Greenium, né, o Sustainability Premium. Na prática, como que ele acontece? Graças a essa diversificação de investidores interessados, você tem o aumento da demanda. E aqui, né, se tiver aqui algum economista também, ou enfim, alguém que está mais familiarizado com isso, o princípio básico, né, é oferta e demanda. Quanto mais demanda você tem, mais você poderia cobrar caro. No caso aqui, mais você pode pagar menos de remuneração para esses investidores. Tá? Então, você tem ali uma competição entre eles. Com isso, você pode ver uma taxa de juros menor que pode ser praticada no mercado, e com isso você diminui o custo dessa operação, né? Diminui o custo deles de pegar esse dinheiro emprestado, e com isso, enfim, tem vários estudos sendo feitos, né? Por curiosidade, eu no meu mestrado fiz uma análise do mercado brasileiro também para ver como que está acontecendo, e tem sim algumas instâncias que isso já foi verificado. Não é, né, um prêmio assim de nossa, né, agora está de graça fazer essa captação, não. São reduções ainda bem pequenas, mas que você, quando vê os montantes que são captados, né, aqui a gente está falando de milhões, então isso pode acabar fazendo diferença. Acho que a gente já está um pouco no final do tempo. Quanto que a gente tem ainda, Felipe? Vocês me escutam? Eu tava. Ah, O perdão. computador que travou agora, você me ouve?
Ah, tá. Sim, achei que eu tinha travado. Não, não, não. Olha, se você tiver já no final, se você conseguir concluir nos próximos 3 minutos, a gente já entra então nas perguntas e respostas, tudo bem? Beleza. Então, vou mostrar só um panorama então do internacional e do nacional. É, Aqui em anos recentes, a gente tem algumas formas de fazer esse monitoramento, mas aqui a referência da Climate Bonds Initiative, né? Todo ano eles lançam relatórios anuais de monitoramento desse mercado de dívida sustentável. Como vocês podem ver, teve um crescimento bem relevante, né, ali em 2020, 2021. Então, apesar de eu ter falado que lá fora começou em 2007, até 2017, a mobilização total estava em cerca de 200, né, um pouquinho menos de bilhões de dólares. Em 2020 e 2021, a gente teve um crescimento muito forte. Em 2022 isso diminuiu um pouco, mas desde então também isso voltou a crescer, e agora a gente está, de novo, né, no ano passado, bateu. A grande maioria é título. Mais Bia, recentemente, né, os títulos sustentáveis. Oi? deu uma travadinha. Deu Opa, duas travadinhas agora. Se puder voltar só um pouquinho, por favor. tranquilo. Então, não sei até onde foi, mas enfim, basicamente ano passado, então a gente bateu esse marco, né, de 1 trilhão de dólares. Isso já tinha sido feito em 2021, mas foi pontual, então aqui a gente vê um crescimento um pouco mais orgânico e sustentável, talvez. Então a expectativa para esse ano, né, tem algumas projeções, seria de seguir batendo essa marca de 1 trilhão de dólares. Isso é bastante coisa, mas assim, tem muito mais dinheiro circulando no mercado, né? Então, muito do que quem trabalha com finanças sustentáveis fala é que geralmente não falta dinheiro, né? Falta dinheiro sendo direcionado para projetos que tenham esse impacto socioambiental. Então, enfim, ainda tem muito potencial de crescimento. Eu vou compartilhar o material com vocês, depois vocês podem ver também. Aqui tem outras referências, a Environmental Finance, né, que é uma revista focada nesse tema, também faz esse monitoramento. Dá para vocês também entenderem um pouco mais, né? Para além de só o volume que eu já comentei e essa distribuição entre rótulos, vocês também vão poder ver, enfim, aqui tem o valor médio por operação, o prazo médio por operação, tem o perfil também dos setores financiados, tem o perfil de quem está fazendo essa captação, né, do tipo de organização. E aqui, só para fechar, então, Brasil, como que tem sido. Como eu comentei, a primeira operação foi internacional em 2015. Em 2016, a gente começou a ter operações aqui no mercado brasileiro. E, que nem vocês viram lá fora, a dinâmica também ficou um pouco parecida, né? Ela estava ali patinando, né? De 2019 para 2020 teve já um ganho quase que exponencial. 2021 bombou. Aí, 2022, a gente teve uma queda. Muita gente sempre pergunta, por que que caiu? Sinceramente, assim, acompanhando de perto, muito dessa dinâmica ela é mais explicada por questões financeiras do que sustentáveis, tá? É menos sobre, né, magicamente 2022 resolveram não ter rótulos, mas rolou ali, enfim, por questões mais macroeconômicas, uma redução um pouco dessa ida das empresas enfim, o mercado de capitais. Então, é um pouco disso que a gente tem visto. Em 2024, que nem lá fora voltou a crescer de forma relevante, né? Então a gente chegou a 115 bilhões de reais mobilizados. 2025 eu já trouxe esse dado preliminar para vocês, né? Tá um pouquinho ainda abaixo, acho que a gente não chegou ainda à metade das operações do ano passado, mas tem sido um ano difícil. Mas também segue, né, avançando e tendo operações. Títulos verdes seguem sendo super importantes. No Brasil, vocês podem ver que os títulos sustentáveis, eles são bem relevantes também, né? Ano passado isso cresceu bastante. Então, enfim, vocês vão receber isso de novo, a divisão entre uso de recursos e desempenho. Uso de recursos em número de operações segue sendo bem mais relevante, mas desempenho também teve um momento importante aqui. Operações por tema, né, a gente já viu. O tipo de instrumento que eu comentei com vocês pode ser qualquer um, né? Então, debentures é o instrumento mais usado no mercado de capitais, por consequência, né, também é na dívida sustentável mais usado. Os setores mais financiados, a gente tem, aqui eu diferenciei por número de operações e por volume, mas enfim, a gente tem energia bombando,
bioenergia, setor financeiro, água e saneamento, agropecuária também, número de operações e por volume, energia, papel celulose, água e saneamento e financeiro, enfim. Mas dá para ver também que isso tem se diversificado bastante, ou seja, muitos setores têm usado desse instrumento para captar recursos. Acho que eu vou parar por aqui, porque já passamos bastante, mas dependendo também das dúvidas, talvez eu tenha aqui um slide na manga para falar com vocês. Mas vamos lá, gente. Desculpa se foi muito corrido e desculpa o atraso de novo no início. Nada. Mas espero que tenha dado para acompanhar. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Muito obrigado por essa aula maravilhosa, assim, realmente muito detalhada, ajudando a gente a, inclusive, entender, assim, as bases, né, os conceitos de economia e entrando na área de sustentabilidade, né, na agenda climática. Foi muito interessante, eu aprendi um monte. A gente tem algumas perguntas aqui que estão no chat, da Paula e do Pedro, e aí eu queria perguntar a vocês, Paula, Pedro. Paula, primeiro, se você gostaria de abrir sua câmera, seu microfone e falar diretamente com a Bia, ou se você quer que a gente leia para você. Oi, Felipe, eu posso abrir aqui. Tudo bem? Obrigada, Bia. Sim, foi ótimo. Eu tinha vontade de ficar batendo um papo aqui ao longo da aula, né? Eu sou assessora de imprensa, atendo clientes financeiros e dentro, além de financeiros, alguns corporativos com iniciativa em ESG, né? Inclusive, ontem a gente fez um lançamento em bioeconomia de um cliente da Votorantim com IFF, né, de estudo, uma outra vertente que daí já não é tão financeira, mas dentro desse caixinha de economia verde, né. E acho que você já respondeu a maioria das minhas perguntas sobre o waiver, né, essa ferramenta ali principalmente dos bonds, né, achei interessante entender que no Brasil está ao contrário, né, vai entregando meta, mostrando materialidade e diminuindo a taxa. E aí, assim, a segunda você parcialmente já respondeu, mas eu só queria fazer essa troca com a aula da professora Linda, que ela comentou que a maioria dos títulos hoje estava muito parecido com as emissões tradicionais de dívida, né, aqui no Brasil. E aí, você respondeu ali que tem realmente alguns investidores que tem demanda, né, e tem esse carimbo de talvez principalmente bancos bilaterais, isso? Bilaterais, que você comentou, e já atendi fundos também, fundos com ESG, que tinham muita dificuldade de achar ativos, né, para colocar título lá dentro, acabavam misturando, né, alguns dos mandatos ficam um percentual ali de ESG, e daí realmente entram umas coisas lá com mais rentabilidade que não são muito sustentáveis. E aí, uma parte da minha pergunta, primeiro, né, entender se realmente a maioria está com a taxa muito parecida, ou se justamente por essa demanda de tem um cheque ali que precisa botar, né, alocar esse capital. Às vezes, algumas emissões com metas menos audaciosas estão entrando para poder atender essa necessidade desse bolso. Não sei se é esse o caso, que inclusive as taxas ficam parecidas. E em complemento aqui, em algum momento você falou dos relatórios anuais, eu queria entender também se tem algum repositório que a gente possa acompanhar, porque às vezes só o investidor, não sei se só o investidor está recebendo esses relatórios, os RIs das empresas, enfim, entender como que a gente pode acompanhar. Legal, Paula, super obrigada pelos comentários e pelas dúvidas, adorei. A gente poderia ficar mais um tempinho, né? Enfim, depois eu não mandei, mas eu posso mandar aqui meu contato, caso, né? Depois a gente queira manter essa conversa. Sobre os títulos, então, que você comentou, né? Que está um pouco parecido, só para entender, você diz mais em relação a taxas de juros praticadas, né? Ah, tá. Sim, assim, o Greenium, né, essa diferenciação de taxa, é importante também esclarecer, ela não é uma garantia, né, a gente, né, aqui o lado da RM que eu falo é muito desse verificador externo, né, então a gente analisa o que a empresa quer fazer, né, garante que está atendendo todos os requisitos, né, para você ter essa robustez nas credenciais. Então a gente já interagiu com muitos emissores, né, e assim, a gente nunca vende, tipo, vem fazer com a gente, vem fazer uma emissão sustentável que você vai ter uma redução no custo.
não, porque a gente não tem controle sobre isso. É uma coisa que tem sido bem indireta, tá? Não é a toda operação. É difícil de fazer esse cálculo, né? Então, até na minha dissertação, assim, é difícil você conseguir ver exatamente o que é explicado apenas pelo rótulo, né, sustentável. Porque você tem, enfim, vários fatores financeiros acontecendo, né? A demanda ali, a taxa de juros, a liquidez da empresa, né? A perspectiva que está tendo, né? Anunciaram outra tarifa do não sei o que dos Estados Unidos e mudou tudo. Então, você tem que ter um controle ali de prazos, né? De tudo. Geralmente, a gente tem visto alguns investidores já avisarem ao mercado, né? Fizemos essa captação tinha esse rótulo, vimos um ganho financeiro, tá? Então, você vai se pesquisar, tem algumas matérias nesse sentido. E esse ganho financeiro, ele é assim, a gente fala em pontos base, né? Basis points. Geralmente é 0,01%. O máximo, assim, 0,05%. Não é também, assim, tão significativo, né? Nunca vai ter, nossa, né? Reduzimos em 5% a taxa de juros em relação às outras. Então, nesse sentido, concordo, né? É parecido com as emissões tradicionais, mas sim, algumas operações já tiveram essa verificação, tá? Geralmente as empresas maiores e tudo mais. Mas também ainda não tem um comportamento muito claro, né, de qual que é necessariamente os pré-requisitos para você conseguir ter esse green. Isso tem flutuado bastante. E aí, sobre a questão de onde encontrar as informações, eu tenho um slide. Então, vou compartilhar aqui com vocês algumas referências, tá? Algumas são pagas, outras são gratuitas. Mas, assim... Ai, gente, achei. Mas vocês vão conseguir encontrar, assim. Como eu comentei lá na RM, a gente faz esse acompanhamento, tá? Desde que o mercado começou. Então, não estou sendo viesada quando eu falo que para o Brasil é a melhor referência. Lá fora, o que a gente tem? Bloombergs da vida, né? Essa aqui era Reuters, né? Virou London Sustainability Exchange, não sei o quê. Então, você tem referências pagas que você consegue ter. Eles têm as tags lá, né? De Green Bonds e tudo mais, você consegue fazer esse levantamento. Mas, se você não tem acesso a Bloomberg e tudo mais, que é caro, tem outras referências. A Environmental Finance, como eu comentei, é uma revista focada, né, em finanças sustentáveis, e eles têm essa base de dados, é EF Data, também é paga para assinantes, mas também é bem completa para o mundo, tem muita informação também sistematizada, que cada operação também tem vários elementos que você pode analisar, né, então isso é bem sistematizado lá. O próprio CBI, né, Climate Bonds Initiative, eles têm uma base de dados, a mais completa, até onde eu entendo, né, a última vez que eu chequei, ela é meio paga, né, você tem que ser uma das certificadoras, ou enfim, tem algumas condições, mas eles lançam muitos relatórios que têm essa análise do mercado. E esses relatórios são gratuitos. Inclusive, eu queria deixar aqui com vocês que o CBI está realizando, nesse ano de COP, um relatório específico para o Brasil. Né? Então, tem o Global e a gente também da RM está apoiando eles nisso. Deve ser lançado ali início de novembro. Então, fiquem de olho que vai ter esse panorama bem focado no Brasil. Né? Como o mercado começou... a gente apoiou também nessa questão de o que são esses instrumentos financeiros, né, para onde está indo, grandes marcos. Então, vai estar esse panorama bem completo, que eu queria trazer para vocês, mas não dá por causa do tempo. E outras duas referências, então, que eu comentei, né, o nosso RM, se eu não me engano, ainda está com o nosso nome antigo, meio RM NINT, mas é a base de operações sustentáveis. Posso até mandar aqui o link para vocês depois, que é interativo, vocês podem baixar o Excel, tem Power BI, enfim, tá bem bonitinha. E tem uma iniciativa do BID, também, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é Green Bonds Transparency Platform. Tá? Então, eles têm uma cobertura ali desde 2015, mais ou menos. O foco deles é em América Latina, né? Então não é o mundo todo. Tem várias informações, é gratuita, né? Então também, de novo, é fácil acesso. Mas a cobertura só, acho que vale a pena ressaltar, ela não é tão completa quanto algumas outras, porque a proposta deles é que os próprios emissores cadastrem suas operações e coloquem ali informações adicionais. Então, tem ali uma quebra entre quantas já foram emitidas, né, e quantas efetivamente foram cadastradas por lá. Lá na RM a gente vê a notícia, né, fica sabendo,
dá uma filtrada, né, para, enfim, ver se teve um parecer de segunda opinião, né, uma verificação externa, ver se atende aos mínimos requisitos da ICMA, e aí a gente sobe lá. Então, enfim, tem várias fontes de informação, não são as únicas, mas, enfim, eu diria que essas são as principais e que vocês conseguem já navegar e ter bastante mais informação sobre como o mercado está rolando, né, tá avançando. Obrigado, Bia. A segunda pergunta é do Pedro. Pedro, você quer falar Posso? diretamente, por favor? Obrigado, Felipe. Vou ser breve na pergunta rapidinho. Bom dia, Beatriz. Obrigado pela aula. Exatamente minha pergunta mais específica e técnica nesse sentido de seleção de KPI, que você tinha mencionado, ser complicado, porque você precisa escolher um indicador que seja relevante e material. Minha dúvida é se a intensidade de emissão, quando relativa ao lucro, receita da empresa, por exemplo, atenderia esses critérios de seleção ou abriria brecha para um greenwashing, por exemplo. Isso digo porque eu atuo no Climate Finance Hub, que é uma instituição que faz análise de plano de transição, e quando a gente verifica uma meta que envolve indicadores financeiros, a gente tem algumas ressalvas, exatamente por causa dessa questão. Eu queria saber como que é o entendimento do mercado e se essas operações financeiras são bem vistas quando envolve um indicador financeiro na meta. E a última pergunta é sobre o gráfico que você mencionou anteriormente. A parcela de volume de operações de transição no Brasil é bem pequena. Eu queria saber qual o principal motivo, se você poderia, não precisa aprofundar muito, só passar uma luz. Obrigado, Beatriz. Obrigada, Pedro. Ai, Felipe, você vai ficar chateado comigo. Cada uma dessas perguntas eu poderia ficar mais 10 minutos falando. Mas vamos lá. Sobre o indicador. Sim, ele é relevante, tá? Então, acho que até vale mencionar, a própria ICMA, ela tem uma base de dados, assim, de sugestões de possíveis indicadores de KPI. Eu vou também pegar aqui rapidinho, jogo aqui no chat. Como sugestão para o mercado, mas tudo isso você pode, né, ter ali uma discussão que, dependendo do setor, né, porque isso replica ali no que é mais material ou não, ele pode ser um indicador mais ou menos apropriado. Emissões de gás de efeito estufa, né, você tem a relação de ganho positivo, né, em relação ao tema de mudanças climáticas, né, e mitigação. Então, assim, esse recorte ele tem um impacto socioambiental positivo, você tem uma análise ali de intensidade, né, então emissão relativa que pode ser interessante de acompanhar, é melhor do que, enfim, algumas coisas absolutas que fogem um pouco de você conseguir quantificar efetivamente se isso é ambicioso ou não. Um ponto de atenção é só, ao fazer esse acompanhamento, os investidores, né, ou o banco tem que entender se isso está reduzindo porque efetivamente diminuíram as emissões ou se foi o denominador, né, se a receita só, né, aumentou e aí a intensidade diminuiu. Então, muito do que a gente faz a seleção do indicador é importante, a meta é importante, né, para ver se é ambicioso ou não, e esse monitoramento e acompanhamento, ele demanda, sim, alguma visão crítica, né, não quer dizer se, nossa, né, a receita diminuiu, então esse título, né, está fazendo greenwashing. Não, mas assim, se ao longo de todo o período, toda redução é explicada por receita, né, e não mudança na questão da intensidade em si, né, das emissões em si, aí você pode ter talvez um problema. Mas isso pode ser acompanhado graças a toda essa demanda de reporte de transparência. A gente está aqui num grupo bem diverso, né, eu acho que é muito importante a gente fazer essa exposição, né, introdução ao mercado de dívida sustentável, porque esse acompanhamento ele é importante do lado do emissor, do lado do investidor, né, de quem está, né, ali com o recurso investido, mas como eu comentei, muito disso é divulgado publicamente. Então, assim, a sociedade civil, né, a mídia, podem fazer esse acompanhamento e fazer algum nível de cobrança, tá? Então, acho que todo esse mercado, ele se estrutura para isso ser possível, né? Então, nada é muito, né, binário, sim ou não,
mas tem todo, enfim, esses componentes que eu comentei que podem ser relevantes para análise. Desculpa, esqueci a última pergunta. Como destravar as operações de transição no de Brasil? transição, verdade. Transição é um tema relevante, assim, como vocês viram, não tem ainda um padrão amplamente aceito que traga aqui uma harmonização dos requisitos. O que a gente tem visto são algumas referências surgindo e o mercado tem adotado. O rótulo de transição, ele é importante, tá? Ele, enfim, a gente brinca um pouco, ele não é vegano, né? O vegano é aquele, assim, né, verde, raiz. O de transição, ele está ali no vegetariano, pescetariano, ovo-lacto, enfim, porque você está reconhecendo o papel de setores carbono intensivos, por exemplo, na transição para uma economia de baixo carbono. Né? Então, não vai ser da noite para o dia que a gente vai, né, não precisar mais de mineração, mas mineração tem dificuldade de acessar o rótulo verde. Então, é basicamente isso que a gente tem visto, o rótulo de transição surgindo para financiar iniciativas de ecoeficiência, enfim, ganhos socioambientais em setores que não são tão fáceis de enquadrar, né, que tem ali alguma questão de impacto negativo socioambiental. No Brasil, a gente viu algumas operações, lá fora isso também a gente não destoa, tá? Ainda é um mercado bem incipiente. Quem a gente vê bombando é o Japão. Por que o Japão? Porque eles fizeram uma taxonomia própria. Eles definiram, isso pode ser transição. Então, você dá ali um conforto para o mercado entender, né, que você não vai estar ali fazendo um greenwashing, né, não vai ter essa acusação, porque senão você só, né, segue no dia a dia, né, para você botar ali uma tag de uma coisa sustentável para depois só levar pedrada, fica pouco atrativo. Então, acho que é um pouco disso. Por acaso, né, esse ano a gente fez um projeto, né, de desenvolvimento assim, de taxonomia para transição no Brasil, e analisamos um pouco desse mercado. E uma das recomendações que eu trouxe, assim, é muito importante ter esse processo de harmonização para que, olha, esse buy-in dos emissores. Né? Não quer dizer que não tenham projetos que não estejam sendo financiados de outras formas, né? Talvez seja mais essa questão de como identificar e rotular, mas também são setores ainda um pouco incipientes, né, nesses trabalhos. Então, eu diria que a expectativa é que isso siga crescendo, tem uma polêmica a mais, tá? Não vou dizer que é super bem aceito por todo mundo do mundo da sustentabilidade, mas, assim, você tendo um processo bem feito, né, você tendo esses cuidados que eu comentei aqui com vocês, e tendo essa harmonização do entendimento do que é elegível, eu acho que falta para destravar. Mas, enfim, eu mandei aqui o link também da base que a gente tem, né, na RM, você pode também fuxicar e ver quais foram as operações que já foram tagueadas, né, como de transição. Obrigado, Beatriz. Nada. Obrigado. O Fernando levantou a mão. Fernando, você quer fazer uma pergunta, algum comentário? Fique à vontade. Está aí? Não, tranquilo, já foi sanado aqui. Obrigado, Felipe. Fernando, tá bem. Mais alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário a partir do que a Bia falou? Aproveitar que ela está aqui com a gente. Senão a gente vai encerrando a aula de hoje, a gente faz um intervalo para a segunda aula com a professora Viviane. Não? Foi Mas bem fico à completo. disposição, gente. É muito intenso também. Acho que as dúvidas podem ir surgindo aos poucos. Vamos compartilhar o material. Nele tem o meu e-mail, também fiquem à vontade, gente, para mandar alguma coisa. Me procurem no LinkedIn. Eu demoro para responder, mas eu respondo. E eu vou incluir também, tem alguns slides que eu não consegui passar, entra no material para vocês, e vou colocar também a base de indicadores da ICMA que eu comentei, Pedro, que aí depois você pode dar uma olhadinha também. Beleza, Bia, muito obrigado mais uma vez pela baita aula, mega completa. Fiquei muito feliz de poder ter sua apresentação aqui, sua aula. A gente está muito contente com sua participação no curso. A gente vai fazer isso que você falou, de compartilhar o material com o pessoal. E aí, pessoal, como ela falou, fique à vontade para entrar em contato com ela. Bia, você fica à vontade para sair se você precisar, mas daqui a pouco a gente vai ter a segunda aula do dia com a professora Viviane Torinelli, que já está aqui com
com a gente. A gente vai fazer um breve intervalo de aproximadamente 10 minutos, e a gente volta, então, umas 10h50 no horário de Brasília, tudo bem, pessoal?